Boa noite para todos nós, sejamos todos muito bem-vindos a mais uma atividade da nossa Conferência Espírita do Paraná do ano de 2026. Logo que nós tivemos o encerramento do século XX, houve a tentativa de descobrir quais teriam sido as obras mais importantes produzidas no movimento espírita durante todo o século. É uma tarefa difícil, porque foi um período em que Chico Xavier trouxe um conjunto de obras espetaculares, foi um período em que nós tivemos a produção de Ivônio do Amaral Pereira, tivemos uma larga contribuição de vários autores encarnados também durante esse período. Escolher não era muito fácil, mas se decidiu fazer uma eleição em que as principais lideranças do movimento espírita teriam a chance de dizer quais seriam as obras interpretadas como sendo as mais importantes produzidas. Essas lideranças, elas votaram, elas elegeram qual seria quais seriam as obras mais importantes, e se elencou as 10 obras mais importantes produzidas dentro do movimento espírita do século XX. Entre essas obras, 9 delas são obras que têm como autores brasileiros. Só tem uma obra que é de um estrangeiro. A obra mais importante que nós teríamos produzido durante este período, vera ora. A obra mais importante foi escolhida como sendo o livro Nosso Lar, de André Luiz. A segunda obra mais importante, a obra Paulo e Estevão, de Emmanuel. Terceira obra mais importante, Parnaso de Além Túmulo, a primeira obra escrita por Chico Xavier. A quinta obra mais significativa foi a obra Memórias de um Suicida, de Dona Ivone do Amaral Pereira. Sexta obra mais importante, o livro chamado A Caminho da Luz, de Emmanuel. Sétima obra mais importante, apresentada nesse contexto, O Espírito e o Tempo, de Herculano Pires. Oitava obra mais significativa foi o livro Há 2000 anos, de Emmanuel. Nona obra mais importante, Evolução em 2 Mundos, de André Luiz. E a 10ª obra, não menos importante, porque estamos falando das 10 obras mais significativas, o livro chamado Missionários da Luz, de André Luiz. Eu sei, eu pulei uma, né? Eu pulei a número 4. Mas é justo que eu tivesse pulado, porque eu disse que 9 eram feitas por brasileiros e uma foi produzida por um estrangeiro, que foi a 4ª obra mais importante produzida no movimento espírita no século passado. Essa obra é de um francês, que se chama Léon Denis, e a obra é sua obra-prima, cujo título é O Problema do Ser e do Destino. O nome da obra não é O Problema do Ser, Destino da Dor. A obra, quando foi produzida em francês, o título dela era O Problema do Ser e do Destino. Não tinha parte da dor. Somente nas últimas edições dos anos de 1926, 27 e 28, é que essa mesma obra foi mudado o título para O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Por isso que a gente trata essa obra com esse título, mas originalmente não era essa a apresentação que nós tínhamos nas primeiras edições. É uma obra de 1908, e esta obra pega exatamente o início do século XX, tendo a possibilidade de nos oferecer coisas muito interessantes. E nesse sentido, quando nós observamos esta obra, e nós vemos que
A primeira parte da obra se chama O Problema do Ser, que a segunda parte da obra se chama O Problema do Destino. É lógico que a terceira parte da obra se chama O Problema, mas não é. A primeira parte é o problema do ser, a segunda é o problema do destino, e a terceira parte são as potências da alma. Não tem nada a ver com dor. A dor já é uma outra história completamente diferente, que não está diretamente tratada na obra como se poderia imaginar. E por que motivo que esse livro de Leon Denis é tido como tão importante? Por que ele tem toda essa reverência do movimento espírita como sendo a quarta obra mais importante do século XX? É porque é uma obra onde Leon Denis faz uma construção extremamente interessante do conhecimento da mensagem espírita, usando as habilidades que ele tem para a apresentação de conteúdos. Leon Denis tem uma maneira de escrever de uma forma muito poética. Ele é muito habilidoso com as palavras. É até chamado de o poeta do espiritismo, dada a beleza das frases com que ele compõe. Então, pelo lado estético, a obra é realmente muito bonita do ponto de vista da escrita. Mas o que ela tem de mais singular são as suas capacidades, não especificamente daquilo que a gente poderia dizer da estética da obra, mas é o conteúdo que ela traz, a essência do conteúdo que esta obra apresenta para nós. Porque Leon Denis vai escrever esse texto em um contexto histórico muito diferente daquele que Allan Kardec escreveu. Porque Kardec, quando escreveu o seu texto, ele escreve ali no século XIX, na década de 60. A última obra, 1868, publicada em 6 de janeiro. Então, se ela foi publicada em 6 de janeiro, ela foi escrita em 67. Ela não foi escrita em 68, porque em 68 foi que ela veio a lume. Então, é um momento histórico, praticamente 50 anos diferentes depois que Leon Denis vai escrever. Então, ele tem uma possibilidade de olhar para o passado e enxergar uma sociedade que Kardec não teve a oportunidade de ver. Porque quando Kardec constrói o pensamento, que nós encontramos inclusive na Revista Espírita, quando nós observamos as construções que o codificador apresenta, como por exemplo, na Revista Espírita de dezembro de 1863, quando ele fala sobre o avanço do Espiritismo e as expectativas que ele tinha com relação à divulgação do Espiritismo, o crescimento da mensagem, o surgimento de uma nova ordem no planeta a partir do conhecimento que o Espiritismo traria, Kardec escreve nesse texto que, nas expectativas que ele faz, ele acredita que até o final do século XX, eu estou falando século XX, eu não estou falando século XXI. Kardec diz nesse texto que até o final do século XX, a transição planetária certamente já estaria conclusa. Não aconteceu, né? A gente ainda está se batendo aqui no século XXI, já passou o primeiro quarto do século XXI e a gente ainda não conseguiu resolver esse problema. Mas Kardec tinha uma expectativa que era essa. Leon Denis vai assistir o avanço do materialismo no mundo, vai assistir o esmagamento dos valores espirituais na segunda metade do século XX e o processo do aprisionamento da fé, do abandono das crenças a partir de uma leitura ateísta que vai dominar o pensamento do Ocidente na segunda metade do século XIX
e acenar para o mundo que o homem do século XX seria muito mais feliz, porque seria um homem que não estaria ligado às religiões. Sim. Os pensadores do século XIX, eles em grande parte eram favoráveis à ideia de que a religião deveria ser banida do pensamento humano. Por quê? Porque entendiam esses homens que a religião foi um grande mal para a humanidade. E de fato, se a gente for olhar do ponto de vista estritamente sociológico, as religiões fomentaram muitas guerras, né? Guerras, violência, tirania. Em nome da fé se cometeu muitos abusos, muitos excessos. Então, exatamente pelo fato de nós termos construído uma sociedade com tanta violência em nome da fé, no século XIX, nós caímos na interpretação de que sem fé iria ser melhor. E se nós formos olhar na história, realmente a maior parte, para não dizer a totalidade, dos grandes pensadores do século XIX eram todos eles ateus. Queriam a desconstrução da fé. E nesse sentido, Joana de Ângeles, na obra A Libertação do Sofrimento, no seu capítulo 2, ela diz que nessa virada do século XIX, em que a humanidade faz esse recuo na relação dela com a fé, em que a criatura humana decide romper o fio da crença para tentar a construção de uma sociedade mais feliz, Joana de Ângeles diz: era legítimo que o século XIX combatesse o fanatismo, porque o fanatismo nunca foi bom. Era razoável que se fizesse isso, está correto. Mas o século XIX não combateu só o fanatismo. Ele combateu o fanatismo e estava certo, mas ele combateu também a religião. E aqui começa algumas questões que nem sempre as nossas escolas nos contam do que aconteceu. Mas quando houve a Revolução Francesa, 1789, a gente fala muito da queda do poder político da época, a decapitação dos reis da França, a implantação do regime do terror de Robespierre. A gente vai muito por esse lado mais político e não enxerga as transformações sociológicas e religiosas que aconteceram nesse período. Porque foi exatamente nessa virada de consciência que aconteceu que nós fizemos a ruptura com a fé nessa época. Foi ali na Revolução Francesa que se decidiu caminhar sem Deus. Pouco se fala, mas quando houve a Revolução Francesa, todas as propriedades da igreja passaram para a mão do Estado. O cristianismo foi banido da França. Na Catedral de Notre-Dame, uma nova religião foi pregada, chamada culto à razão. Então houve, na verdade, não só uma perseguição ao aspecto político, mas houve também uma perseguição aos poderes religiosos da época, em que os sacerdotes franceses, católicos daquele período, foram perseguidos e mortos, cortados em pedacinhos, dentro das naves das próprias igrejas em que eles pregavam. Foi ali, naquele momento, que aconteceu uma fratura na história, e nós decidimos caminhar distantes da fé. Esse movimento, ele iria se consolidar na segunda metade do século XIX, em que boa parte desses pensadores iriam desfraudar a ideia de que o fanatismo religioso era um problema e que as religiões também eram um problema. Só que, a bem da verdade, perseguir as religiões é ruim, mas não é péssimo. É ruim. Por que não é péssimo? Porque a gente pode viver sem religião. Dá para viver sem religião. Mas é difícil, mas dá. Só que o erro que Joana de Ângeles aponta na obra A Libertação do Sofrimento é que se perseguiu o fanatismo, se perseguiu a religião, que é um problema, mas se perseguiu também uma coisa que nunca se poderia ter perseguido,
se perseguiu a espiritualidade da criatura. Sem fanatismo é melhor de viver. Sem religião dá para viver, mas sem espiritualidade, gente, não dá não, ó. Não dá não. Sem eu compreender, não importa a fé, não importa ter uma religião, importa compreender que existe uma vida além da matéria, importa compreender a imortalidade da alma, importa compreender. Eu posso não ter rótulo, eu não preciso ter rótulo para dizer que eu tenho uma crença, eu não preciso, mas é fundamental que a criatura humana tenha a leitura de que ela não é somente corpo, que ela não é somente aquilo que ela vê no espelho. Nós não somos simplesmente a imagem que o espelho nos mostra, nós não somos isso. E o que aconteceu com a humanidade nessa virada do século XIX, entrada no século XX? Nós fizemos uma ruptura muito grave, nós nos desconectamos da fé, promovemos um afastamento imenso nas nossas relações com a crença e decidimos: a nossa sociedade será uma sociedade muito mais feliz, porque será uma sociedade sem Deus. Nem preciso dizer que deu errado, né? Nem preciso dizer. A nossa humanidade hoje vive um processo de sofrimento absurdo, uma quantidade de dores que nós nunca tivemos, uma imensidão de situações de sofrimento que as gerações anteriores não enfrentaram. Exatamente pelo quê? Pela ruptura que nós fizemos com o fio da fé. E é nesse sentido que a obra de Leon Denis vem fazer esta costura dessas relações que foram perdidas na medida em que a descrença passou a habitar a nossa sociedade. Nós estamos assistindo um processo progressivo de afastamento da criatura humana das relações com a crença. A sociedade científica, ela vem experimentando um avanço progressivo da negação de tudo aquilo que é espiritual. Observemos o quanto que a ciência do século XX, do século XIX e agora do século XXI, ela luta para negar as coisas que são espirituais. Mas por que motivo que a ciência tem tanta birra da religião? Que implicância, que custa? Custa porque a religião perseguiu muito a ciência durante muitos anos. Então a ciência tem medo da religião. A verdade é essa. A filosofia tem medo da religião. Então é melhor que a religião fique naquele quadradinho lá, no canto do fantástico, no canto do miraculoso, mas ela não adentre o ambiente científico, porque nós não queremos dar a ela asas novamente. E a religião com asas vai fazer as mesmas coisas do passado. Então nós precisamos fechar as portas para que isso não aconteça novamente. Só que a humanidade vive um processo de sofrimento muito grande. Nós estamos vivendo um período de adoecimento terrível. As nossas taxas de suicídio nunca foram como as de hoje. Nossas taxas de adoecimento mental nunca foram como as que temos hoje. A gente acha que está mais ou menos bem, porque boa parte de nós estamos medicados com aquele remedinho. Toma só uma bandinha para dormir, uma outra quando está nervosinho. Agora imagine se todo remédio tarja preta fosse suspenso por 1 ano em toda a face do planeta. O que aconteceria com a humanidade se isso viesse a acontecer? Então nós nem sabemos o quão doentes nós estamos, porque nós estamos assim doentes, medicados. Agora nós doentes sem medicação ia ser um horror. Ia ser um horror. Só que problemas nós sempre tivemos.
As gerações anteriores, dos séculos anteriores, viveram pandemias, fome, guerra, tsunamis, secas. Elas viveram. Como é que elas sobreviveram a tudo isso? Elas deveriam ter alguma coisinha que fazia com que elas conseguissem superar os momentos críticos que a vida possuía. E esse instrumento que as gerações anteriores tinham chamava-se fé. Quando nós fizemos a ruptura com a fé, nós decidimos caminhar sozinhos, nós decidimos caminhar achando que éramos suficientes para encontrar por nós próprios a nossa felicidade. Deu errado. Deu errado e a gente de certa forma percebe que isso deu errado na medida em que nós notamos que nós não conseguimos resolver os nossos problemas. E o que aconteceu com a humanidade? A humanidade antes, quando ela tinha fé, ela imaginava que havia uma felicidade futura, que Deus poderia dar a nós uma felicidade no amanhã. Então eu dizia, não, eu estou aqui doente, mas Deus está vendo, e Ele está fazendo tudo que pode. Se eu merecer a cura, Ele vai me dar. Se alguém morria, morreu, foi para o reino dos céus, está com Deus. Então havia muito conforto na fé que se tinha, mesmo que se queira chamar, era uma fé cega, era uma fé dogmática, é verdade, mas antes era do que não ela. E daquele período a gente tinha força para superar as nossas dificuldades. O que aconteceu na atualidade? Essa ideia do amanhã, ela sumiu. Como nós somos hoje muito ligados ao mundo material, e a descrença tomou conta da nossa sociedade, as nossas expectativas de felicidade vieram todas para o presente. Nós estamos todos preocupados com a nossa felicidade aonde? Agora. Então eu tenho que ser feliz, não é amanhã, é agora. Então eu tenho que ter todo o dinheiro do mundo, eu tenho que ter toda a riqueza do mundo, a minha casa tem que ser a mais bonita, o meu carro tem que ser o mais bonito, o meu marido, se é que isso é possível, ele tem que ser bonito, entendeu? Então, a pessoa não quer envelhecer, ela vai para a academia porque ela tem que estar com o corpo totalmente jovem. Eu não estou dizendo que a gente não deva ir para a academia, deve, é importante fazer exercício para garantir a massa muscular, senão quando a gente ficar velhinho na minha idade já nem levanta mais. Não tem músculo para carregar o corpo para cima. Tem que botar um guincho na casa para poder levantar. E a gente precisa fazer exercício para manter a saúde do corpo. Mas não é bem isso que as pessoas estão querendo hoje. Elas querem um corpo perfeito, não quer envelhecer. Quer fazer 80 com um corpinho de 20. Daqui a pouco o povo está fazendo um transplante de cabeça, pega a cabeça velha, bota num corpo novo para ter um corpo saudável sempre. Isso é problemático, por quê? Porque nós trouxemos todas as expectativas para o presente, pela ruptura que nós fizemos com as questões do passado. No livro Obras Póstumas, no capítulo 31 da segunda parte, eu falo 31, mas não é 31 porque não tem numeração, é porque eu me dei o trabalho de contar um por um. Se você for contar 1, 2, 3, 4, 5, no capítulo 31 da segunda parte, há uma mensagem recebida no dia 26 de abril de 1866. É uma mensagem longa chamada Regeneração da Humanidade, e que é uma mensagem incrível sobre o período da transição planetária. Essa mensagem dá muitas dicas do que aconteceria durante a transição. E há um parágrafo dessa mensagem, vocês podem contar em casa quando chegarem, é o parágrafo número 21. No parágrafo 21 dessa mensagem, tem um trecho que diz o seguinte, que quando chegar a transição, 4 fenômenos irão acontecer na nossa sociedade. Fenômeno número 1, o adoecimento mental alcançará níveis nunca antes vistos. Já está acontecendo? Já. 2, o suicídio crescerá de maneira vertiginosa. Está? Está. 3,
as próprias crianças se suicidariam. Já está? Infelizmente já está. E o quarto, muitos, antes mesmo de encontrarem a morte, já não serão contados entre o número dos vivos. Muitos, antes mesmo de encontrarem a morte, não estarão contados entre o número dos vivos. O que é isso? O que é uma pessoa que ainda não encontrou a morte, mas não pode ser contada no número dos vivos? Isso é uma pergunta. Quem são esses? Será Walking Dead? Será os zumbis? Os aposentados? Eles ainda não morreram, mas não podem ser contados no número dos vivos. Então deve ser gente que está viva, mas age como se estivesse morta. Quem seria? Os viciados, o povo da Cracolândia. Eles ainda não morreram, mas eles agem como se não tivessem mais de vida. Mas não são só eles, tá? Existem pessoas que vivem um estado de depressão muito profundo, em que elas já desistiram de viver. Elas vivem dentro do quarto, elas não saem mais, elas não querem ver a luz, vivem trancadas, não tomam banho, não escovam os dentes, não se cuidam. Essa inclusive é uma grande indicação quando alguém tem em casa alguma pessoa que tem depressão, ficar prestando atenção nela. Você sai para trabalhar, ela está com uma roupa, se você voltar à noite e ela estiver com a mesma roupa, preste atenção, que a pessoa está em crise. O indivíduo em crise, ele tem a tendência de não ter o chamado autocuidado. Aí você tem que prestar atenção nele. Voltou, está com a mesma roupa, você vai dar um beijo, está azedinho. Desconfie que ele está em crise, tá? Desconfie que está em crise. Então essa perspectiva disso tudo mostra que esse fenômeno ele está acontecendo. Essa nossa etapa do período da transição planetária indica claramente que esses sinais já estão em curso. É por isso que a obra de Leon Denis ela é tão importante, porque ela decide olhar para esta realidade e apresentar alguma coisa que possa ajudar a humanidade a sair desta condição. O que, meu Deus do céu, você pode oferecer para uma pessoa que está num estado dessa ordem, de desinteresse pela vida material, mergulhado na dor que a gente tem, é depressão, é ansiedade, é síndrome do pânico, é ideação suicida, é automutilação, é vazio existencial. São vários fenômenos acontecendo hoje. O que eu posso oferecer para essa pessoa? Para que eu consiga ajudar com que ela se retire desta condição que ela está. Nós tivemos um personagem na história, no ambiente religioso, que foi muito importante. Nós temos pouco contato com ele porque ele era do Oriente. O nome dele é Siddhartha Gautama, o Buda. Viveu 600 anos antes do nascimento de Jesus. E o Buda, ele passa 8 anos meditando num bosque para analisar o sofrimento, entender as causas do sofrimento e como libertar a criatura humana da dor. Depois de 8 anos meditando, o Buda sai da floresta, porque teria alcançado a iluminação, reúne um grupo pequeno de discípulos e faz o seu primeiro discurso. É o discurso do Parque dos Cervos, ou primeira roda do Dharma. É a primeira vez que o Buda vai falar das suas conclusões. E aí ele apresenta uma síntese maravilhosa daquilo que seria a base de tudo que ele iria apresentar
ao longo de sua existência. E nesse primeiro discurso, primeiro giro da roda do Dharma, ele apresenta as nobres verdades que ele descobriu. E entre as nobres verdades que ele descobriu uma coisa que eu acho particularmente incrível. Ele descobriu que todo tipo de sofrimento da criatura humana decorre de uma única causa. Se alguém perguntasse para mim qual é a causa do sofrimento humano, eu diria, meu amigo, são mais de 100. É a inveja, a raiva, o ciúme, o ódio, é a vaidade. Eu não parava de falar coisa, eu ia ter tanta coisa para dizer, mas eu não fiquei 8 anos no deserto, na floresta, meditando que nem o Buda. O Buda ficou 8 anos pensando e quando saiu disse, só tem uma causa de todo o sofrimento humano. E eu acho isso espetacular. Porque ele diz que tem uma única coisa que é a razão que promove todo o sofrimento da criatura humana. Qual seria, né? É bom saber, né? Eu também acho bom saber. O Buda diz que a razão única de todas as dores da humanidade estão centradas numa única causa. E esta causa é o desconhecimento das leis espirituais. Segundo o Buda, é impossível alcançar a iluminação se eu não entender o que eu sou. Eu preciso saber o que eu sou. Se eu não souber o que eu sou, não há possibilidade de eu me libertar. Nossa humanidade descrente de hoje acha que nós somos apenas corpo. Nossa humanidade acha que nós somos apenas matéria, que essa conversa que as religiões trazem é tudo balela, é tudo mentira, tudo ilusão. Então a nossa sociedade materialista, ela nos arrasta numa conceituação de que você tem que ter toda a riqueza material, todas as coisas materiais, porque é aí que está a felicidade. O que é felicidade? Felicidade é o gozo das coisas materiais. É essa a leitura que nós encontramos na nossa sociedade. E o Buda dizia, não, nada disso aí não. Felicidade você alcança quando você tem conhecimento espiritual. Então nós precisamos do conhecimento, segundo o Buda, precisamos do conhecimento espiritual para que nós consigamos alcançar a nossa felicidade. Estou confundindo vocês com o que eu estou falando? É claro que eu digo? Claro? Está claro? Está claro? Mais ou menos. Hã? A felicidade não é doce, não. É verdade. Por isso que nós encontramos na obra de Allan Kardec uma questão que mexe bastante nesse assunto. É a questão 614 de O Livro dos Espíritos. A primeira das questões que abre a terceira parte de O Livro dos Espíritos. É a questão que inaugura as discussões do comportamento humano com base nos conhecimentos espirituais. Pergunta Allan Kardec, o que é a lei moral? A lei moral é a lei de Deus. E seguem os Espíritos. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Se ela é a única verdadeira para a felicidade do homem, significa o quê? Significa que ela é a única verdadeira para a felicidade do homem. Não tem outra. Não tem outra. Nós queremos encontrar felicidade em outros caminhos. Não existe. O único caminho que conduz o homem à felicidade, o único caminho é a lei de Deus. Fora da lei de Deus eu posso encontrar alegria, satisfação, prazer. Posso encontrar, mas felicidade não tem. Felicidade, o único caminho para a felicidade é a lei de Deus. Não há outra alternativa para que se consiga isso.
Então, esta questão de O Livro dos Espíritos, na sua resposta, traz um trecho muito bom. Finalzinho dela diz assim: e o homem só é infeliz quando dela se afasta. O que mostra para nós que se nós caminharmos na lei de Deus, nós não seremos infelizes. A felicidade, ela pode não ser deste mundo. Mas por que ela não é desse mundo? Não é porque assim, é terra, isso aqui não vai ser feliz. Marca aí que aqui ninguém vai ser feliz. Não. Nós não somos felizes na terra, não é porque aqui é a terra, é porque a única maneira de sermos felizes é vivendo a lei de Deus. Se você viver a lei de Deus, você é feliz. O nosso problema é que a gente não vive. Se eu não viver a lei de Deus, não tem como ser feliz. Existem muitas pessoas que chegam a fazer um raciocínio bastante interessante sobre a lei divina. E dizem assim, olha a lógica da criatura. Ora, se Deus é justo e bom, e todos nós seremos felizes, isso é fato, Deus é justo e bom, e o nosso destino é a felicidade, por que Deus já não adianta essa felicidade logo agora? Porque se eu vou ser feliz amanhã, porque não entrega logo aqui, dá um vale, um adiantamento. Ele não é justo e bom. Então faz o seguinte, me dá um trem, um pouquinho, uns 10% só, da felicidade para eu ter um pouquinho mais de motivação. Como se isso fosse dessa forma. Como se a felicidade fosse uma circunstância em que Deus olhasse as pessoas. Aquele moço lá atrás de camisa cinza, de óculos, dá mais 5% de felicidade para ele lá. Não é assim. Não é assim. Joana de Ângeles, na obra Conflitos Existenciais, que é a obra número 13 da série psicológica, ela diz na introdução o seguinte, olha que coisa linda: a felicidade é uma conquista. Nós conquistamos a felicidade. A legitimidade da felicidade, ela vem da conquista. E como é que eu conquisto a felicidade pelo amor de Deus? Qual é a condição que eu preciso viver, Ana Júlia, para que eu possa efetivamente entender que eu esteja conquistando a felicidade? A conquista da felicidade é resultado de uma condição: aproximarmos-nos da lei de Deus. Então, quanto mais eu me aproximo da lei de Deus, mais feliz eu sou. E quanto mais eu me distancio da lei, mais infeliz eu me torno. Percebe? Quanto mais eu amo, quanto mais eu experimento o amor, tcharam, mais chance de ser feliz eu sou. E quanto mais eu me distancio do amor, mais infeliz eu me torno. E às vezes nós queremos dizer assim: ai Senhor, eu queria tanto ser feliz, queria tanto ter aquela condição dos espíritos superiores, aquela coisa linda, aquela paz maravilhosa no coração. Mas eu não queria isso para todo mundo não, porque tem aquela pessoa antipática que eu conheço, aí tem tanto ódio dela, eu queria que ela não. Eu queria que só eu tivesse. Gente, não tem como. Porque o que promove a felicidade é o amor. Quando eu tomo a decisão de não viver o amor, eu automaticamente estou me inscrevendo para ser infeliz. E aqui quero dizer para todos, para não deixar as coisas mal entendidas, que eu estou me referindo à infelicidade, eu não estou me referindo a sofrimento. Porque os Espíritos não dizem, aquele que segue a lei de Deus não sofre. Ele está dizendo que aquele que segue a lei de Deus não é infeliz. Não é isenção de sofrimento. É isenção de infelicidade. É claro para todos a diferença entre sofrimento e infelicidade?
Vou dar um exemplo. Uma mulher em trabalho de parto está sofrendo ou não? Sofrendo? Está infeliz? Essa é a diferença entre sofrimento e felicidade. Viver a lei de Deus não vai evitar o sofrimento, vai evitar a infelicidade. Para ser mais claro, personagem Alcione da obra Renúncia, sofreu muito. Foi infeliz? Não. Por quê? Porque o sofrimento está na existência, está na vida do corpo, está nas circunstâncias físicas, e a infelicidade está na alma. A infelicidade está dentro de nós, não está no corpo físico, está nas condições que o Espírito possui. Então, na medida em que nós vivemos a lei de Deus, nós temos muito mais condição de nos libertarmos do nosso processo de sofrimento. É isso que o Buda coloca lá atrás. Se eu tiver o conhecimento espiritual para poder fazer o bem. Porque sem o conhecimento espiritual eu me atrapalho, sabe? Eu acho que eu sou apenas corpo, eu não entendo o que eu sou, aí eu me apego às coisas materiais, faço besteira, tenho raiva, tenho ódio das pessoas, eu trapaceio, quero ficar rico. Eu faço muita besteira, porque como eu acho que eu sou apenas corpo, eu quero a felicidade do corpo físico, eu quero as alegrias que o mundo material possa me oferecer. Na questão 738A do Livro dos Espíritos, que está na lei de destruição, e não tem nada a ver com o que eu estou falando, mas é uma pergunta onde Kardec está perguntando sobre os flagelos destruidores. Essa pergunta, Kardec faz sobre a questão do impacto dos flagelos sobre as pessoas fazendo vítimas. A resposta dos Espíritos traz uma parte muito interessante. No meio dessa resposta, os Espíritos dizem assim: os Espíritos que preexistem a tudo, esses são os verdadeiros filhos de Deus e objeto de toda a sua solicitude. Então os filhos de Deus não somos nós, não são os corpos, são os Espíritos. A gente fica achando, oh meu Deus, me ajude materialmente. O que Deus quer é a nossa felicidade enquanto Espíritos que somos, e não a felicidade dos nossos corpos. Se for necessário que o homem chore para que o Espírito possa sorrir, ótimo. O que não é da lei de Deus é fazer com que o homem sorria para que o Espírito chore. Isso está fora da lei de Deus. A lei de Deus está preocupada com a felicidade espiritual, que é uma felicidade perene. A felicidade do corpo, essa vai passar. Inclusive os Espíritos dizem isso na resposta, assim: já os corpos, ora os corpos. Os corpos são meros disfarces com os quais os Espíritos se apresentam no mundo. Então a preocupação de Deus não é com a nossa felicidade material, mas é com a nossa felicidade espiritual, porque é essa felicidade espiritual que vai oportunizar para nós, João Edson, a condição de libertação verdadeira das nossas almas. Sem conhecimento espiritual a gente pode até querer, mas não vai. Por isso que é tão importante o conhecimento espírita. Por isso que é tão importante o saber espírita, porque ele tira a venda dos nossos olhos e nos ajuda a entender a vida de fato como ela é. Então, nesse livro chamado O Problema do Ser e do Destino e da Dor, na primeira parte da obra, do que vai tratar Leon Denis? Do problema do ser. Não está dizendo que é o problema do ser, então vai tratar do problema do ser. E qual é o problema do ser? O problema do ser é o que somos. Do que vai falar Leon Denis nesse trecho da obra? O que nós somos em essência? Então ele vai falar que somos espíritos, que nós não somos um corpo que tem um espírito,
que nós verdadeiramente somos o espírito, que temporariamente habitamos um corpo. Ele vai falar da imortalidade da alma, vai falar dos experimentos que comprovam a imortalidade da alma, vai contar para nós essa coisa maravilhosa, que é sabermos que somos imortais, não somente nós, mas os nossos entes queridos, os nossos amados. Ele vai nos dizer que os nossos filhos, que por algum motivo nos precederam na grande jornada de volta para o mundo espiritual, que eles vivem, que eles estão próximos de nós, que os nossos amores, os nossos entes queridos, as pessoas a quem amamos, que por algum motivo tivemos a oportunidade de assistir a partida deles para o mundo espiritual, não é o fim da nossa convivência, porque a alma sendo imortal, eu sou imortal, o outro é imortal. Então isso dá uma compreensão muito distinta. Fala da vida do amanhã, na vida do mundo espiritual, que nós teremos uma consequência no mundo espiritual daquilo que fizemos aqui, da felicidade vindoura, da necessidade de sermos bons. Então a primeira parte da obra é um cântico de louvor à imortalidade da alma, porque é o problema do ser, da criatura, o que somos, qual é a nossa essência, quais são as verdades espirituais que comandam a existência da criatura humana, qual é o sentido de estarmos aqui, de onde nós viemos, qual é a nossa origem, o que somos nós. Tudo isso é objeto de discussão da primeira parte da obra, em que ele, de uma maneira magistral, vai se colocar numa oposição ao materialismo que ele já via, porque ele enxergava o materialismo do século XIX. Então ele vem com ferramentas interessantíssimas, oferecendo para nós um conjunto de lógicas, de raciocínios e de vivências, para que a gente se fortaleça diante das convocações equivocadas do materialismo, que nos ilude, dizendo para nós que a vida é somente material. E um exército de sofredores que estão sendo arrastados de roldão, na medida em que a nossa sociedade decidiu fazer a ruptura com as relações da fé. Essa, na verdade, é a grande contribuição da obra na sua primeira parte. Mas ela tem uma segunda parte. O problema do destino. O problema do destino é para onde vamos? O nosso futuro. Qual é o futuro da criatura humana? E é aqui que um segundo princípio espírita muito importante vai ser apresentado para nós. Porque enquanto a imortalidade da alma é o ponto central da primeira parte, qual é o ponto central da segunda parte, quando fala do destino das criaturas? Reencarnação. Na segunda parte da obra, o olhar de Leon Denis se volta especificamente para as questões que dizem respeito à dinâmica do progredir do nosso destino. Aqui vai entrar a reencarnação, aqui vai entrar a compreensão das múltiplas existências corporais, da dinâmica do ir e vir que a gente possui nas nossas existências. E quando a gente fala sobre reencarnação, é muito comum as pessoas fazerem a seguinte lógica, né? Ora. Conforme a questão 85 de O Livro dos Espíritos, o mundo real e verdadeiro, pré-existente a tudo, é o mundo espiritual. Lá está a vida verdadeira. Essa vida aqui não é a vida verdadeira. A vida verdadeira é de lá. Se a vida verdadeira é aquela, no mundo espiritual, e nós sabemos que os espíritos podem evoluir no mundo espiritual, que podem,
Dá uma olhada no André Luiz, no primeiro capítulo do Nosso Lar. Dá uma olhada no André Luiz, no último capítulo. Dá uma olhada no Camilo Botelho, do primeiro capítulo do livro Memórias de um Suicida. E olha o Camilo Botelho, 52 anos depois, como é que ele está. Então, o espírito pode progredir no mundo espiritual. Vamos juntar as duas premissas. Ora, se o mundo real e verdadeiro é o de lá, se o espírito pode progredir lá, tem uma pergunta óbvia. Então por que vem? Por que não fica logo lá de uma vez? Por que o cara vem para cá? Não tem sentido vir. Ora, eu posso progredir lá. Eu posso progredir lá. E lá é o mundo verdadeiro. O que eu vim fazer aqui? Por que não fiquei besteira? Por que eu vim, meu Deus? Por que não fiquei lá de uma vez? Há uma razão pela qual a gente vem. A razão é saber realmente em que estágio espiritual nós estamos. Às vezes a gente teve um relacionamento com um sócio, teve uma empresa, teve um sócio, e não deu certo a sociedade, acabou que a sociedade deu errado, aconteceram coisas desagradáveis na sociedade, e a gente desencarnou até rompido. Aí chega lá no mundo espiritual, a gente reencontra o nosso antigo sócio, e se reconcilia com ele. E o mentor pergunta: que tal vocês? Já conseguiram se entender? Já resolveram? Já resolvi. Nossa. O que se passou conosco foi uma bobagem. Uma bobagem. O fato de ele ter me roubado na empresa não é nada. O fato de ele ter me jogado na miséria, de eu ter passado fome, também não é problema. Não ter dinheiro para comprar remédio para os meus filhos, a gente já se entendeu. Isso aí está tranquilo. O fato dele ter depois levado a minha mulher com minhas crianças, de ter me deixado sozinho. O fato dele ter conseguido um laudo de que eu era doente mental e ter me jogado no hospício. Depois ter me visitado com um bolo envenenado e ter me matado. Está tudo resolvido. Nós já nos... isso aí é coisa da vida material. Nós já somos tranquilos. Tem certeza? Tenho certeza. Se você tem certeza, então vem para cá. Passa para o lado de cá para saber. Porque do lado de lá, o ego nos trai. Nós achamos que vencemos quando a gente não venceu. A melhor forma de saber se a gente venceu é do lado de cá. Porque durante o processo reencarnatório, nós vamos experimentar um fenômeno muito importante para a reencarnação, que é o esquecimento do passado. O que é o esquecimento do passado? Tem um véu. O que é um véu? Um véu é um véu, né? Que você olha, mas você não enxerga, mas quase enxerga. Reparem que não tem nenhuma obra da literatura espírita assim. A pessoa então reencarna e tem a parede do esquecimento. Não existe parede do esquecimento, é véu. Então a gente entrevê as coisas para que a gente consiga saber se nós vencemos determinados dramas da nossa vida ou não. Resultado: eu preciso dessa experiência para saber quem eu sou. É tão bonito ver o André Luiz lá no Nosso Lar, tão bonito o progresso dele. Vem para cá, colega. Vem pagar boleto, vem. Vem para cá. Bora ver. Tá bonito lá. Vem para cá para ver se tá tudo certo. Olha, Camilo Botelho, depois de 52 anos lá, ele estava com medinho de vir. Por quê? Porque do lado de lá, você acha que você entendeu. Você quer saber se você entendeu? Passa para o lado de cá. Que aí você vai descobrir o que tem dentro da alma. Se do lado de cá você conseguir se harmonizar com as pessoas que você disse que perdoou, é porque realmente, parabéns, funcionou. Aquele sujeito que foi
sócio que roubou, levou a mulher, os filhos, etc., vai ser seu irmão. Tranquilo. Vai ser maravilhoso. Vem para cá. Quando eles renascem na condição de irmãos, eles terão a possibilidade de ter uma diferença entre eles. Exatamente por isso é que tem o véu do esquecimento. Porque se não tivesse o véu do esquecimento, gente, ia ser horrível. As famílias seriam um negócio horroroso, né? Ia ser uma coisa linda. A filha ia chegar para tomar café da manhã, sentar na mesa, ia se servir. Ai, mamãe, estava ali no quarto lembrando do dia que a senhora jogou o querosene na minha rede, tocou fogo comigo dentro. E a mãe passando o café. Minha filha, mas você também me jogou no poço, né? Você tem que lembrar disso também. É verdade. Não ia ter como a gente avançar. Nós temos que ter o esquecimento do passado para que a gente consiga resolver. Mas esse esquecimento do passado não pode ser uma parede. Porque se ele for uma parede, nós não conseguiremos avançar, Rita. A gente precisa obrigatoriamente ter algumas compreensões do passado. Não pode apagar tudo. Porque se apagar tudo, apagou tudo. Não pode. A gente tem que entrever. Por isso que é véu. Eu vou quase que ver. Então, na segunda parte da obra, do que vai tratar Leon Denis? Das questões referentes à lei de causa e efeito e o grande instrumento educador das criaturas, a reencarnação, para que a gente consiga dizer, gente, agora eu entendi, agora ficou claro para mim o mecanismo das coisas. Eu consegui olhar a minha família e ter um outro olhar para ela. Eu consegui entender por que eu vivo determinados dramas. E assim, aproveito para dizer para vocês, olha, seria uma burrice muito grande da nossa parte, uma burrice espiritual sem tamanho, se nós nos apropriássemos do conhecimento espírita, que fala sobre reencarnação, laços de família, e nos conta que nós temos laços de afeto e temos laços de desafeto, e ficar fazendo medida em casa. Esse é afeto, aquele é desafeto, esse aqui é que é desafeto mesmo. Porque o esquecimento do passado é exatamente para esquecer. Porque se fosse para lembrar, lembrava. Uma vez perguntaram para o Buda, por que a gente não lembra do passado? Por que a gente reencarna e esquece? E o Buda respondeu, porque era para esquecer. O Buda tinha uma resposta muito boa. Uma vez perguntaram para ele, qual é o objetivo da vida? Ele disse, viver. Por que a gente não lembra? Porque é para esquecer. Se fosse para lembrar, lembrava. Se esqueceu, é porque é para esquecer. Por quê? Porque essa é a dinâmica da vida. Então as pessoas querem chegar na doutrina espírita e descobrir, gente, laços de família. Eu tenho amigos e tenho inimigos. Então na minha casa deve ter inimigos. Quem será? Minha mãe. Minha mãe é minha inimiga. Aí quer carregar o passado para o hoje. Isso é uma imensa bobagem. Isso é uma burrice enorme. Porque qual é o objetivo do reencontro? Para que a gente se resolva. Aí eu vou dizer, você é minha inimiga do ontem, a senhora não gosta de mim. Gente, que burrice! Se o objetivo hoje é tentar resolver o trem, aí eu vou repetir no presente a mesma história do ontem. É muita burrice. A gente não pode fazer isso. Nós temos que, diante do conhecimento espiritual que se tem, dizer, isso eu não posso fazer. Porque se eu pegar esta via, vou fazer uma besteira enorme. Então eu preciso ter
uma visão diferente, preciso fazer uma história nova. Quando eu percebo, gente, essa pessoa aqui eu tenho dificuldade, então vou me aproximar mais dela para tentar resolver. Estou sendo claro no que eu estou dizendo? Eu vou ser mais claro no que eu estou falando. Existem 3 tipos de laço de família: laços de afeto, que é o amor do passado; laços de desafeto, que é o desafeto do passado; e tem um terceiro, que é o laço novo. Espíritos que a gente está conhecendo agora e que não faziam parte da nossa família espiritual. Então ele pode ser do hoje, mas ele pode ser do ontem. Se for do ontem, pode ser afeto ou desafeto. Se for do hoje, é indiferente. Pergunto para vocês: se existe um espírito da minha família que eu sei que é meu laço de afeto, que eu tenho afinidade, que eu tenho um grande interesse em estar perto dele, que sentimento eu tenho que dar para esse espírito para que eu consiga construir com ele uma história feliz? Que sentimento tem que dar? Vou dar uma dica. Zé de Camargo dizia o sentimento. Qual é o sentimento? O amor. Muito bem. Perfeito. Se eu tenho um espírito que é o inimigo do passado, ele é o inimigo do passado, está na minha casa, eu sei que ele é meu inimigo, que tipo de sentimento eu tenho que doar a essa pessoa para construir uma história melhor com ele? Amor. E esse que é novo, que não veio do passado, e que eu estou conhecendo agora, que eu tenho a possibilidade de, se eu construir com ele laço de afeto, fazer uma história feliz, mas se eu não fizer laço de afeto, eu vou construir uma história infeliz. O que é que eu tenho que dar para esse indivíduo? Muito bem. Se o remédio é o mesmo, independente da doença, não precisa fazer diagnóstico. Toma o remédio. Porque tem um pessoal que diz: eu quero fazer uma regressão, eu quero saber quem é. Gente, como diz o Buda, por que não lembra? Porque era para esquecer. Então não mexe. Não mexe. A gente pode até fazer algumas incursões no passado, quando for para saber coisas nossas conosco mesmo. Por exemplo, não pego o elevador. Eu não pego o elevador, tem um problema, e aí meu trabalho, que tem que pegar o elevador, eu vou de escada, agora eu estou num trabalho que é no 20º andar, eu soube todo dia 20 andares, aí tem que fazer uma terapia para descobrir. Aí a pessoa vai e faz lá uma terapia, lá com um terapeuta qualificado, descobri que foi um processo de sepultamento, me sepultaram vivo, e aí o terapeuta usa lá das técnicas, eu não sou terapeuta, sou engenheiro. Aí resolveu o problema, a pessoa agora pega elevador, conseguiu entender que aquilo estava no passado. Maravilha! Show! O problema é quando a pessoa faz a seguinte pergunta para o terapeuta: quem me sepultou? Aí acabou. Aí é o fim do mundo, porque não é isso para fazer. Não interessa. Então, na segunda parte da obra, na parte 2, no problema do destino, Leon Denis vai falar sobre a lei de causa e efeito, sobre as múltiplas existências corporais, sobre o desembaraçar das nossas imperfeições, sobre o destino feliz que as criaturas possuem. Vai falar da felicidade que nos aguarda, na medida em que nós nos aproximarmos da lei de Deus. Quanto mais eu vivo a lei de Deus, tanto mais o meu coração se enche de paz e eu consequentemente sou feliz. Não é um dom gratuito, é uma conquista que a gente tem. Quanto mais eu vou perdoando, entendendo, compreendendo, me desembaraçando, vivendo a lei de Deus, eu automaticamente vou alcançando essa condição de felicidade. Então essa é a dinâmica da obra que o Leon Denis nos entrega. E na terceira parte, que é chamada As Potências da Alma, ele vai mostrar como que a gente desenvolve isso, como que esses elementos serão importantes para o nosso desenvolvimento. Então ele vai falar da vontade, do livre-arbítrio, vai falar do amor, vai falar da dor, e vai mostrar como que esses instrumentos, são 10 as potências da alma, como que esses elementos são importantes na edificação da nossa história espiritual.
E o mais bonito de tudo isso é a descoberta de que a felicidade não está no fato de nós fazermos obras grandiosas no planeta. Muitos de nós queremos deixar um rastro de luz em função das obras que nós praticamos na humanidade. E a literatura espírita nos diz que não é aí que está a verdadeira iluminação. Que a verdadeira iluminação está na intensidade do amor que eu ponho nas coisas que faço. Não está na largueza do que eu realizo, mas na profundidade daquilo que eu entrego. Não sei se é claro o que eu falo. Não é em fazer muitas coisas, é a entrega que eu tenho naquilo que eu posso fazer. Eu fico pensando em Jesus, sabe? Puxa, governador planetário. Sua encarnação foi planejada durante milênios e milênios para que o governador viesse para deixar a sua mensagem. Gente, imagina as profecias, o trabalho espiritual, aquela coisa incrível do trabalho que ele teve para fazer na terra, a pregação, o lugar onde ele nasceu, os seus discípulos, aquela coisa toda. Quando chega na véspera da sua crucificação, na véspera, era a última noite que ele teria, porque na sexta-feira depois ele já estaria crucificado. Era a última janela de tempo que o governador planetário tinha para deixar a sua mensagem. Se eu fosse ele, se eu fosse ele, na véspera da crucificação, eu tinha alugado um cavalo e tinha saído correndo pelo mundo. Gente, o perdão! Perdoe! Eu ia fazer isso porque era a última oportunidade, eu já ia desencarnar. O que ele fez na véspera da sua crucificação? Ele foi jantar com os amigos. Gente, como assim? Ele sabe que no dia seguinte a tarefa dele estaria conclusa. Ele chamou os amigos e disse: vamos jantar, que é a última noite que eu vou estar com vocês e eu quero falar umas últimas coisas. Então não é a largueza do que se faz, é a intensidade do amor que você coloca nas coisas. Vamos dar uma olhada em Alcione na obra Renúncia. Qual é o trabalho gigantesco que Alcione faz? Nada. Não tem. Do que se ocupou Alcione? Da mãe, do pai, da irmã, do irmão, daquela madrasta, que Deus a tenha. Então, do Frei Damiano. Ela se ocupou das pessoas no seu entorno. E isso deu a ela uma intensidade que às vezes a gente quer fazer muita coisa, mas ama pouco. Não é o muito que fazemos, é a intensidade de amor que a gente põe. Faz um trabalho de sopa, brigando com todo mundo, batendo com a concha na cabeça das crianças que querem vir para uma segunda vez na fila. Já comeu? Já comeu? Então qual é o sentido? Faz o trabalho cortando a cenoura, olhando para os outros. A antipática não veio hoje, graças a Deus. Qual é o sentido disso? O sentido não está nas coisas que acontecem do lado de fora, mas nas coisas que acontecem do lado de dentro de cada um de nós. É uma ilusão acharmos que é o muito que se faz que vai nos justificar diante da lei de Deus. Mas é o muito que a gente entrega nas coisas que a gente realiza. Às vezes a gente faz um trabalho que não é tão grande, mas nós estamos justificados diante da lei porque amamos demais. Não é o amor que leva a pessoa para a felicidade? Não é o amor ou é o muito fazer? Não é o muito fazer, é o muito sentir. É o muito sentir. Então essa é a grande dinâmica desse trabalho que Leon Denis nos entrega. E nessa reflexão que a gente pode fazer
sobre a questão do sentimento e do fazer, eu queria terminar as minhas palavras hoje aqui com uma frase que não é espírita. Essa frase é da Cabala judaica. Os rabinos ensinam isso. E na Cabala judaica existe um pensamento que se nada do que eu falei ficar, se ficar essa frase da Cabala, eu já me dou por satisfeito. Dizem os rabinos, as grandes almas não são conhecidas por realizarem grandes obras. As grandes almas não são reconhecidas por realizarem grandes obras. Elas são conhecidas por colocarem grandeza nas pequeninas coisas que fazem. Cuidemos em casa, no silêncio dos nossos lares, dos nossos familiares, que são a tarefa mais importante que nós viemos realizar. É o que nós temos de mais gigantesco para promover durante a nossa vida física. É a nossa convivência com o círculo que o próprio Criador nos reuniu. Ali está os grandes desafios e as grandes oportunidades de crescimento. Que todo esse saber que a doutrina espírita nos entrega seja para que a gente consiga ressignificar os nossos lares, fazer as coisas de intensidade de coração, ainda que eu não consiga recuperar o outro, não consegui recuperar, mas eu me recuperei de mim mesmo, da minha indiferença, da minha mágoa, do meu desamor, não consegui resolvê-lo, não consegui, mas eu consegui retirar de mim as feridas que estavam na minha alma. Que a gente pense por esse caminho e faça tudo o que a gente puder no entendimento mais profundo do que eu sou, do que é o destino para onde vou, o que é a dor que me atravessa, ou seja, entendermos em profundidade o problema do ser, do destino e da dor. Uma boa noite para nós. Muito obrigado.